Bom dia! Continuando o nosso conteúdo de transformações lineares, hoje vamos ver transformações lineares espaciais, ou seja, transformações lineares que acontecem no R3. Como foi dito, transformações lineares espaciais são transformações de R3 em R3. Entre as diversas transformações que existem, examinaremos algumas delas. Então, começaremos a ver as reflexões. Reflexões. Primeiramente, vamos ver as reflexões em torno dos planos coordenados. Por exemplo, a reflexão em torno do plano x e y leva um ponto x, y, z a sua imagem x, y, menos z. Ou seja, a reflexão em torno do plano x e y, o que ela faz? Quem acaba mudando de sinal é o valor de z, pois ela é simétrica em relação ao plano x e y. Assim, podemos definir essa transformação da seguinte forma: t de x, y, z é igual a x, y, menos z. Sua matriz canônica é essa matriz aqui, né? Podemos fazer aquele exercício de fazer de conta que aqui tem um vetor x, y, z, um vetor coluna, então teríamos x, y, menos z. E podemos ver aqui no gráfico como se dá então essa reflexão. Temos então o ponto x, y, z refletido em relação ao plano x, y. Vamos ter um ponto x, y, menos z. Quem muda de sinal é a coordenada z. Também podemos ter, logicamente, as reflexões em torno dos planos XZ em relação aos planos YZ. Em relação aos planos XZ, temos que entrando com o vetor x, y, z, vamos sair com o vetor x menos y, z. Notem que em relação a esse plano aqui, a coordenada que muda o sinal é a coordenada y. Em relação ao plano YZ, entramos com o vetor x, y, z e saímos com o vetor menos x, y, z. Então, em relação ao plano YZ, a coordenada que muda o sinal quando sofre reflexão é a coordenada x. Temos também as matrizes canônicas dessas duas transformações. Então, a primeira matriz canônica, né, a diagonal principal 1, menos 1 aqui para o y e 1. E a matriz canônica, então, da segunda transformação, menos x, y, z, menos 1, 1 e 1. Temos também as reflexões em relação aos eixos coordenados, uma reflexão em torno de um dos eixos, por exemplo, em relação ao eixo x, ou eixo y, ou ao eixo z. Nesse caso aqui, vamos considerar a reflexão em torno do eixo x, que vai me dar o seguinte: entrando com o vetor x, y, z, eu vou ter como imagem x menos y menos z. Se atentem aqui para a minha figurinha. Aqui eu tenho um ponto x, y, z, onde esse ponto tem uma coordenada x, uma coordenada y e uma altura z. Se eu fizer a reflexão desse ponto aqui em torno do eixo x, que é esse meu eixo aqui, o que nós vamos ter? A coordenada x permanece a mesma, tanto para o ponto x, y, z, quanto para o seu ponto refletido, x menos y menos z. Então, a coordenada x se mantém. Se formos olhar a coordenada y desse ponto, ó, aqui temos o y positivo. A coordenada y desse ponto aqui, aqui temos o y negativo. Temos aqui o lado negativo do y. A coordenada z, aqui temos o z positivo e aqui temos o z negativo. Então, a coordenada x se mantém, y muda de sinal e
o Z também muda de sinal. Aqui positivo, aqui negativo. E a matriz canônica, então, dessa transformação é dada por aqui, ó, x menos y menos z. De forma, então, análoga, vamos ter a reflexão em torno do eixo dos y's, x e z trocam de sinal, e reflexão em relação ao eixo dos z's, x e y vão trocar de sinal, cujas respectivas matrizes canônicas são, né, aqui menos x e y menos z, aqui menos x menos y, z permanece com o mesmo sinal. Temos também a reflexão na origem. Quando um vetor é refletido em relação à origem, temos que as coordenadas originais do vetor sendo x, y, z, as coordenadas do vetor refletido vão ser menos x, menos y, menos z, ou seja, mudo o sinal de todas as coordenadas do meu vetor. A sua matriz canônica, nesse caso, é menos x, menos y, menos z. Vamos agora, então, olhar a operação de rotação. Dentre as rotações possíveis no espaço, nós vamos ressaltar, nesse momento, a rotação em torno do eixo do z. O que ela faz? Ela faz com que cada ponto descreva um ângulo θ. É uma transformação do R3 para o R3, certo? Estamos trabalhando com transformações espaciais e ela vai fazer o seguinte. Eu vou entrar na transformação com o vetor do domínio, x, y, z, e o que vai acontecer? A coordenada do vetor imagem vai ser dada por x cosseno de θ menos y seno de θ. A coordenada y vai ser dada por x cosseno de θ menos y seno de θ. E a coordenada z se mantém, ou seja, o vetor está rotacionando em torno do eixo z. A matriz canônica da transformação, então temos aqui, ó, x cosseno de θ menos y seno de θ, z igual a zero nessa primeira coordenada. Segunda coordenada temos x seno de θ mais y cosseno de θ, z igual a zero. E na coordenada z temos 0 para o x, 0 para o y e 1 para o z. Nessa figura, então, podemos entender melhor o que está acontecendo. Temos aqui um vetor v, que está sendo rotacionado por um ângulo θ, certo? Que vai ser substituído lá na minha transformação ou na minha matriz, quando eu quiser calcular a rotação desse vetor. Aqui temos o vetor rotacionado, meu vetor t de v, que foi obtido por meio dessa rotação do ângulo θ. Notem que a altura z permanece a mesma. O que muda são as coordenadas x e y do meu vetor v. Ainda podemos visualizar nessa figura aqui que, se considerarmos o vetor v e o vetor t de v, que foi rotacionado por um ângulo θ, né, que foi o vetor v rotacionado por um ângulo θ, se compararmos o vetor v original com o vetor t de v, podemos ver que entre eles se descreve um ângulo alfa, ok? Que está aqui mostrado também na figura. Bom, com isso acabamos esse nosso breve relato sobre transformações lineares no espaço, transformações lineares no R3, e dessa forma encerramos a nossa parte de transformações lineares. Na próxima aula, começaremos a ver a parte de operadores lineares, onde veremos operadores inversíveis e mudança de base. Até a próxima aula, pessoal. Aguardo vocês.